O nosso mapa mental vai explicar então a fase pré-embrionária, a formação da tuba neural e da crista neural. Dando início então ao nosso mapa, nós temos a fase pré-embrionária, que é quando a célula do espermatozoide passa pela membrana externa do óvulo e ocorre a fertilização. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos o óvulo e o espermatozoide. Quando o espermatozoide consegue passar pela membrana externa, vai ocorrer então a fertilização e vai dar início então a essa fase pré-embrionária. Essa fase ela vai da fecundação até a gastrulação. Depois disso, os dois núcleos vão se alinhar lado a lado e vão formar o zigoto, como vocês podem observar aqui nessa imagem, que é a formação do zigoto. O zigoto, ou célula-ovo, é a célula formada após a união do espermatozoide, que é o gameta masculino, com o ovócito, que é o gameta feminino. O zigoto é a célula responsável por formar todo o nosso organismo. Depois disso, através do processo da mitose, o zigoto vai se dividir em duas células, que se tornam 4, e em cerca de 4 dias se tornarão 90 células. No processo de mitose, nós temos 4 fases. A primeira fase desse processo é a prófase, que é a mais longa, e nela a gente vai conseguir observar a condensação do DNA que foi duplicado no período da interfase. Depois, nós temos a metáfase. A metáfase é quando os cromossomos migram para o plano equatorial da célula. Depois, nós temos a anáfase, onde os cromossomos separam-se. E depois, por último, a última fase do processo de mitose, que é a telófase, onde ocorre a reconstrução dos envoltórios nucleares, tá? Então, essas são as 4 fases que ocorrem no processo da mitose. Depois, então, que o zigoto passa pelo processo de mitose, após esse período, o zigoto vai passar pela trompa e vai se prender à parede uterina. Então, como vocês podem observar aqui nessa imagem, o zigoto, ele vai passar por toda a trompa e vai se prender aqui na parede uterina. No início, o embrião é um disco formado por 3 camadas celulares, que são elas: ectoderma, sistema nervoso e pele. Depois nós temos a mesoderma, ossos e músculos. Por fim, nós temos a endoderma, que é o revestimento de múltiplos órgãos e as vísceras. Podemos observar agora nessas imagens que a primeira figura nos mostra o local exato de onde cada uma dessas 3 camadas estão localizadas, repetindo as camadas: ectoderma, mesoderma e endoderma. Na figura abaixo, nós temos a representação de um embrião e, de uma maneira mais detalhada, o que cada uma das 3 camadas e seus componentes auxiliam na formação. Como podemos observar, a ectoderma, responsável pela epiderme, pelos anexos epidêmicos, pelo sistema nervoso e cavidades. Depois nós temos a mesoderma, responsável pela derme, ossos e músculos, sistemas circulatórios e reprodutor. E por fim nós temos a endoderma, responsável pelo sistema respiratório e também pelos órgãos do sistema digestório. As alterações na região do ectoderma formam a placa neural. A placa neural muda sua conformação com a elevação das bordas laterais, passando a se chamar sulco neural. Continuando então, as pregas neurais elas vão se aproximando e o sulco neural se aprofundando, formando a goteira neural. Quando as pregas neurais se fundem, forma-se então o tubo neural. A formação do tubo neural começa em torno do 22º dia, induzido pela epiderme da região dorsal e pela notocorda. O tubo neural se fecha primeiramente na região medial do embrião. As extremidades ainda abertas são denominadas de neuroporos. O poro rostral se fechará por volta do 25º dia, e a abertura caudal 2 dias mais tarde. Antes do fechamento, a cavidade do tubo neural é preenchida pelo líquido amniótico.
Os neoporos são as extremidades ainda abertas do tubo neural. Com o fechamento dos neoporos, a cavidade então passa a ser preenchida por líquido ependimário. O líquido ependimário é um conduto que percorre toda a medula espinhal. Durante a formação do tubo neural em embriões com cerca de 3 semanas e meia, na região das pregas neurais, as células se desprendem da superfície e migram para as laterais do tubo neural. Esse tecido é chamado de crista neural. Essas células que constituem a crista neural se formam até no mínimo 4 semanas e meia no encéfalo e durante muito mais tempo na medula espinhal. A crista neural ela dá origem aos gânglios espinhais e aos gânglios do sistema nervoso autônomo, além de formar a bainha de nervos e meninges do cérebro.